E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu andei fazendo muita coisa na semana passada e eu acho que tenho bastante coisa legal para compartilhar, mas sinceramente eu acho que vocês estão aqui não por causa de algum conhecimento específico, mas porque vocês gostam de mim, gostam de saber da minha vida. E aqui eu quero fazer um querido diário, uma mistura de desabafo em querido diário e uma mistura de terapia, né? Ahn, a semana passada foi muito doida, muito louca. E, e é engraçado porque eu li um livro que me fez muito mal e muito bem ao mesmo tempo, que foi Nós Já Moramos Aqui. Esse livro, é, cara, essa história me pegou. E ao mesmo tempo que eu fico fazendo análise do cérebro da minha irmã, eu também fico fazendo análise do meu próprio cérebro, de como funcionam as minhas mecânicas. Autoconhecimento é muito importante, embora não resolva todos os problemas que a gente tem. E o que acontece é que eu vivo me sentindo burro. E em alguns momentos específicos em que isso acontece, o meu cérebro entra em overdrive e eu não consigo parar. Ele começa a trabalhar a pleno vapor e eu não consigo desacelerar, eu não consigo dormir e eu não consigo parar de fazer isso a menos que eu substitua por alguma outra coisa que seja tão intensa quanto. E, e aí, assim, isso me fez pensar também o quanto eu não vivo mais sem a Lana e isso é um problema. Isso não é uma, meu Deus, que vida feliz e quanto amor. Não, isso é um problema. E é um problema que tem que ser resolvido. É, o que aconteceu? Eu fiquei, acho que umas 3 ou 4 semanas é, hiper focado em chinês. E como pode alguém que se dedica tanto a alguma coisa, tanto tempo, em 2022, a gente tem 4 anos nessa vida aí, né? É, e ainda saber tão pouco. Quer dizer, e eu falei isso, eu falei sobre isso num vídeo recentemente, numa live, mas eu sei que vocês não assistem live para absorver conhecimento, vocês olham para ver se em algum momento eu vou começar a dar um chilique lá. E eu falei sobre o. Eu pensei em fazer um vídeo que chamaria-se Foda-se o que você acha que sabe. E talvez isso seja útil para quem está começando a estudar chinês agora, influenciado não por mim. Tem um cara, e vocês têm que perguntar pro Carlos Dias qual que é o nome do cara que inventou essa curva aqui, mas ele inventou essa curva aqui, e ela é muito boa, e eu vivo aqui, ó. Eu vivo. A minha casa, a minha casa é nesse limbo aqui, desde sempre. E agora que eu tô escutando a biografia do Warren Buffett, que eu também recomendo, porque isso daqui não é um livro assim para você comprar alguma ação. Esse livro não é para você comprar um curso do método Warren Buffett de investir. Isso daqui é uma preciosidade, porque é uma biografia mais uma máquina do tempo. É uma biografia rica que vem embutida com uma máquina do tempo. É maravilhoso isso daqui. Aliás, a melhor maneira de se conhecer a história é através de biografias. Porque quando você cai com algum narrador de história que está em algum dos espectros da polarização, você só toma no cu. Né? Se você acha que você manja de história porque você assistiu todos os vídeos do Brasil Paralelo, come capim, cara, porque talvez você tenha celulase. Né? Se você não sabe o que é celulase, não significa que você é burro. Mas se você acha que você manja de história porque você assistiu o Brasil Paralelo, você talvez consiga comer capim e digerir isso. E história, você não estuda com o cara que está querendo fazer você votar nele. História você estuda através de múltiplas perspectivas e biografias são maneiras maravilhosas de você entender a história. E, e, e aí, eu sei que esse vídeo aqui ele tá uma tempestade de sinapses muito confusas, é porque a minha cabeça tá desse jeito. E agora que eu tô escutando a história desse cara, mais ainda eu vejo o quanto, não importa, não que eu já não soubesse, né?
Não que eu já não soubesse. E quem sou eu para querer me comparar com Warren Buffett, com Steve Jobs, mas é foda, a gente tem dores muito semelhantes. E é por isso que eu olho pra Tamara Klink, eu quero abraçar ela, porque a gente é tudo igual. Primeira infância define tudo, e a primeira infância do Warren Buffett, ela foi tão ruim quanto a minha, tão ruim quanto a da Tamara. É, e deixou a gente marcado para sempre. Então, o Warren Buffett ele é um tremendo do investidor, porque ele sempre se achou um lixo em todos os aspectos, em tudo na vida, e ele tentava freneticamente compensar essa autoestima baixa, destruída, essa autoimagem tão ferida pela primeira infância dele, que ele perfocava em conhecimento, e esse conhecimento, na época, propiciou tudo que propiciou para ele. Né? E aí ele virou quem ele virou. Então, é muito compreensível que ele tenha tido a vida dele. E eu sei que a biografia dele omite muita coisa. Eu sei que a biografia é floreada e que não colocaria jamais, por exemplo, que ele comprou acesso a informações privilegiadas que faziam com que ele pudesse investir com segurança ou não. Mas a gente não está aqui para julgar a índole, né? A moral da pessoa. A gente está aqui para entender quem é a pessoa por trás desse investidor e o quanto ela sofre e o quanto é ruim morar aqui, né? Tá, eu vou tentar me explicar melhor. Toda vez que você começa a jogar alguma coisa, você acha que você manja pra caralho dessa coisa. Toda vez que você estuda qualquer coisa que seja, logo no começo você acha que você manja pra caralho desse negócio. Aí você começa a jogar rotas, aí você pega uma partida de Jaina, perde. Na segunda partida, você entendeu os combos, aí você acertou todos os combos. Aí você fala, meu Deus, eu jogo demais com esse boneco. Se você não conhece o Lefa, você se fodeu. E aí você continua jogando, e aí você vai cada vez mais descobrindo que existem coisas no jogo que você não tem a menor noção. E aí, uma bela hora, você fala, nossa, eu sou um lixo, eu não sei nada. Isso vale pra tudo. Isso vale pra tudo por conta da tal da superfície de contato. Quando você sabe bem pouquinho, a sua superfície de contato, o azul que você sabe, a sua superfície de contato com o que você não sabe, que é o perímetro, isso daqui, né? É você pegar essa linha aqui e esticar. A sua superfície de contato com aquilo que você não sabe é muito pequena. Logo você acerta um combo de Jaina e você fala, eu nasci pra jogar esse jogo, eu tenho talento, eu jogo muito melhor do que todas as outras pessoas, porque eu levo jeito pra isso. E aí você continua jogando, e aí você cai com jogadores melhores, e aí você fala, nossa, agora eu sei muito mais, mas parece que eu sei muito menos. Então quando você começa a investir, você fala, nossa, eu levo jeito. Eu sou o Warren Buffett aqui, porque eu ganhei 10% em um mês. E aí depois você se fode, e aí você fala, meu Deus, perdi dinheiro, porque tinha coisa que eu não sabia. E aí você vai estudando melhor o mercado, e aí você vai vendo que esse perímetro aqui, que tá todo errado, né? Tá completamente desproporcional, mas ele é muito maior. Por quê? Porque você sabe mais e aumenta a superfície de contato com aquilo que você não conhece. Então alguém que sabe muito, sabe o quão pouco sabe. E se você levar isso daqui para o infinito, aí você chega no grego lá, né? Tudo que sei é que nada sei. Você fala, puta, que frase idiota, e o cara é famoso por causa de uma imbecilidade dessa. Mas é verdade. Tudo que sei é que nada sei. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Por quê? Porque vai aumentando a quantidade. Vai aumentando a extensão da minha superfície de contato. Então, se você está começando a estudar chinês agora, é, chinês é muito ingrato, né? Chinês é muito ingrato. O negócio talvez ele seja aqui, assim, né? O que você acha que sabe. O, tem que ser azul para manter o padrão do negócio. Em chinês o negócio é aqui, ó. Não importa quanto você estude ao longo do tempo. E aí, qual é a graça? Foda-se o que você acha que sabe. Foda-se o que você acha que sabe. Porque não é importante para o processo de aprendizado, exceto para sua autoestima e o quanto a sua autoestima se, se converte em motivação e o quanto a sua motivação se converte em exposição. Ou seja, só interessa o quanto você acha que sabe. Se achar que saber muito, aumenta a sua motivação. E essa motivação aumenta a sua exposição ao conhecimento. Porque se você se expor ao conhecimento, você vai absorvê-lo inevitavelmente. Então olha que interessante.
Foda-se o que você acha que sabe, porque se você acha que você sabe muito, se você sabe pouco, a única coisa que importa é essa linha aqui em que você se expõe ao conhecimento ao longo do tempo. Ou seja, o tempo vai passando, você vai se expondo ao conhecimento, esse conhecimento vai sendo absorvido e você vai aprender, não necessariamente de maneira constante, como essa linha aqui tá, mas você vai aprender cada vez mais. Então, é muito prejudicial você começar a fazer aula de inglês e ficar falando, e aí, professor, como que eu tô? E aí, professor, como que você acha que eu tô? E aí, como você acha? E aí, professor, você acha que eu melhorei? Foda-se o que você acha e o que eu acho. Porque se você se expuser ao conhecimento, se você não só vier para a aula, mas se você se expuser ao inglês, e inúmeras formas valem aí, escutar prestando atenção, escutar não prestando atenção, escutar a legenda em inglês, escutar a legenda em português, mas você tem que escutar, porque escutando você vai se expor, vai se acostumar com esse vocabulário, lentamente de tanto você ver esse vocabulário, você vai querer saber o que é, de tanto ter escutado sem saber o que é e continuar escutando sabendo o que é, você vai consolidar, só que essa exposição ao longo do tempo ao inglês, e tem que ser de maneira muito intensa, 1 hora por semana não basta, ela vai dando resultado. Então, se você está querendo se matar porque você não sabe a diferença de se você não sabe a diferença disso, na verdade, não importa. O que importa é você continuar escutando chinês. E quantas letras você sabe, o quanto isso é percentual perante todas que existem, nada disso importa. Você tem que ficar vendo muita gente falando chinês até que você saca, entende que determinada letra significa determinada coisa e é expressada daquela forma. E a coisa começa a se tornar simples. E ela não começa a se tornar simples porque ela é simples. Ela começa a se tornar simples porque você tem hiperexposição a isso. E é por isso que gente que manja muito de alguma coisa tem dificuldade de encontrar valor nisso. Porque aqui essa curva se repete. Aqui essa curva se repete. Então, por exemplo, imagina que aqui é a fluência. Esse ponto aqui é a fluência. E aí o cara quer dar aula para cultura inglesa, sobre o livro da cultura inglesa. Esse cara aqui, ele vai repetir essa curva aqui e ele vai falar: puta que pariu, mas eu manjo muito de inglês, porque eu pego os livros da cultura inglesa e sei tudo. Por quê? Porque ele já é fluente e ele já entende a gramática dos livros da cultura inglesa. Então, quando ele vê aqueles alunos de quinto, sexto ano de cultura inglesa chegando cheio de dúvida e ele sabe tudo aquilo, ele vai falar: cara, eu sou especialista e eu manjo pra caralho. Mas se você for para uma faculdade de letras e pegar livros clássicos, se você for estudar toda a liturgia do inglês, se você for estudar a fundo o inglês, para onde que vai essa curva aqui? Essa curva vai para cá. Por quê? Porque especialistas que manjam muito de alguma coisa têm muita dificuldade de reconhecer o valor do que sabem. Por quê? Porque se torna óbvio para eles. Ou seja, os melhores e os mais fodas sabedores dos assuntos, todos, eles não estão no YouTube. Ou eles assumem personagens para ter canais grandes no YouTube. Porque no YouTube só vinga e só se torna popular quem transparece, quem dá a entender que manja muito. Mas alguém que manje muito absurdamente de alguma coisa, ele vai repetir essa curva aqui, e aqui ele vai estar se sentindo no esgoto, falando: eu sou um bosta, porque eu realmente não manjo nada. E isso daqui ele pode ser intensificado mais ainda por vazios como de Warren Buffett, de Tamara Klink, de Fausto. Não, não que o meu vá levar a grandes resultados, não vai. Porque a gente ainda tem uma criança de 7 anos dentro da gente falando: você é um merda, você não merece amor, você não merece nada, você não é nada. E é por isso que as crianças precisam muito ser protegidas na primeira infância. Porque senão não importa o quão rico o cara seja, ele se sente pobre, ele se sente burro, ele se sente incapaz e ele se sente não merecedor de qualquer amor que seja. Objetivamente ele entende, eu também entendo que eu mereço. Mas a criança lá dentro tá gritando: você vai ser abandonado, você vai ser abandonado. Vão reconhecer que você não é tudo isso, vão reconhecer, vão entender que você é um impostor. E que bom que o Warren Buffett encontrou alguém que durante muito tempo satisfez exatamente a necessidade que ele tinha de se sentir importante, pelo menos para uma pessoa nesse mundo. Isso foi fundamental para a vida dele. É. E aí o que aconteceu? Eu cheguei num ponto
em que eu falei, cara, como que é possível que eu estude tanto e saiba tão pouco? E aí, umas 3, 4 semanas pra cá, parei de fazer tudo que eu costumeiramente faço e comecei a hiperfocar em chinês. E eu acho que, de fato, eu dei uma melhorada perto do que eu estava antes. Né? Eu dei uma acelerada e comecei a colocar tudo em chinês. Então, eu comecei a me sentir mal. E eu chegava para aula com os meus alunos e que estavam acostumados a me escutar falando de economia, de investimento, de geopolítica, de vários assuntos que eu gosto e que eu, né, e que eles, por gostarem, também começam a demandar e por demandarem isso e gostarem do que eu entrego, começam a ver valor e começam a se estender ao longo do tempo. E várias vezes eu falei para eles, olha, eu tô me sentindo mal porque eu não tô me atualizando de absolutamente nada, porque eu tô hiperfocando em chinês e eu tô fazendo só isso. E aí nas últimas aulas que eu tive de chinês, eu consegui sustentar algumas conversas e perceber que o meu listening melhorou bastante. E aí veio a semana passada, que foi fatídica, que, é, que eu percebi que eu estava atrasado em outros assuntos. E eu falei, cara, faz muito tempo que eu não escuto os livros da Audible que eu gosto. E faz muito tempo que eu não me atualizo sobre investimentos. Eu estou muito por fora de fundos imobiliários. E é engraçado, porque o fundo imobiliário não basta você ler o relatório gerencial e não basta você conhecer o fundo. Você tem que saber o que as pessoas estão falando sobre eles. E aí, vários fundos, eu precisei assistir dezenas de vídeos para entender o que as pessoas estão falando sobre eles e conseguir formar minha opinião sobre eles. Então, o que aconteceu? Na, na, na quarta-feira, eu tava com a Lana aqui e tava com ela aqui e tava freneticamente escutando áudios para me orientar. E aí a impressão que eu tinha é que eu tava atrasado com tudo. Nossa, eu fiquei muito tempo vendo chinês, então eu tô atrasado com tudo. Tudo isso daqui era coisa que eu já deveria saber, tudo isso daqui era coisa que eu já deveria estar acompanhando. E eu comecei a escutar vídeos e por achar que eu estava atrasado, eu comecei a escutar em 2.5, 3.0, porque eu precisava absorver o máximo de conhecimento no mínimo de tempo possível. E à medida em que eu comecei a me sentir mais confiante e falar, tá, eu tenho opinião formada, então o meu posicionamento está fazendo sentido, escapei aqui de uma armadilha que eu tava achando que era boa e tô reconhecendo uma coisa que pode de fato ser oportunidade em breve, então eu tô me sentindo atualizado. E aí eu olhei pro Audible e eu vi que ele tava parado há muito tempo. E eu falei, meu Deus, eu quero escutar essas histórias. E aí eu entrei na Viagem de Shackleton, que é um livro maravilhoso. E, e talvez por estar me sentindo como Tamara, me sentindo como Warren Buffett, a gente tem uma coisa que é sair da nossa existência. Tamara, eu sei que você nunca vai ver isso daqui. Se um dia você ver isso daqui, me processa se você quiser. Mas eu vou presumir coisas, eu vou expressar aqui uma opinião tirada da bunda. Assim, não conheço. Você não fala sobre isso. E eu estou presumindo e eu estou claramente sendo preconceituoso. Eu acho que existem momentos em que a Tamara, ela se sente tão vazia, mas tão vazia, por tanto, por tanta rejeição e por tanto desamor, e tão frustrada em relação ao que o pai dela enxerga nela, que ela precisa pegar um barquinho e atravessar o mundo velejando sozinha. E ela precisa passar um inverno inteiro em algum dos polos para voltar sozinha e falar: eu tenho valor. Então, e nesse barco, eu acho que ela sai da própria existência porque ela está vivendo uma compulsão. Ela não está. Ela pode amar o que ela faz, mas ela não está naquele barco porque ela ama aquele barco. Ela está naquele barco porque ela precisa ser alguém pro pai dela. E o Warren Buffett, quando ele mergulhava em balanços, ele meio que estava fugindo da própria existência.
E aí é que o cérebro dele entrava em overdrive, porque por querer esquecer da própria vida, por deixar a família de lado, por não saber lidar com ela, por ignorar totalmente quem ele é, ele conseguia ser completamente absorto e ele conseguia virar aqueles balanços financeiros. Ele se transformava naqueles balanços financeiros do mesmo jeito que eu, com o meu pré-julgamento. Eu acho que a Tamara, ela deixa de ser Tamara e ela vira aquele mar e aquela geleira e aquele ecossistema todo, porque ela se dilui em tudo aquilo ali. Então, eu já estava saindo de um momento de baixíssima autoestima, de falar, cara, eu estudo esse negócio há muito tempo e não estou fazendo progresso, embora esteja. Eu estudo esse mercado a vida inteira e estou completamente desatualizado sobre ele, embora tenha me atualizado em 2 dias, né? E aí, quando eu caio numa história dessa, eu tenho como uma libertação de mim mesmo. E aí eu falo, meu Deus, como é gostoso não fazer diferença quem eu sou, porque agora eu tô vivendo a vida de várias pessoas e eu tô vivendo experiências com ela, então eu tô numa máquina do tempo, eu tô me transpondo para um barco completamente naufragado e eu tô vendo o que é a vida perante a inevitabilidade da morte e o que esses caras estão fazendo. Então eu consigo me livrar da minha vida, me livrando, quer dizer, eu consigo me livrar da minha vida vivendo a vida deles, assim como Warren Buffett se livra da própria vida estudando balanços financeiros e outras pessoas se livram da própria existência navegando por mares. E aí, assim, eu queria que vocês percebessem o quanto eu não admiro pessoas que passam a vida realizando grandes feitos e por que que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aquele filme chinês, ele me pega tanto porque não importa o que você saiba, não importa as habilidades que você adquira, não importa tudo que você consiga, a única coisa que importa é o core da sua família e o quanto você está estabilizado com eles e todo o dinheiro que você ganha, todas as habilidades que você conquista, tudo que você faz, pouco importa quando esse núcleo ele está completamente caótico, desestabilizado. E algumas pessoas têm dentro de si uma criança que vai impedir com que eles tenham grande estabilidade ao longo do tempo. Pergunta qual que foi. Não, é injusto, né? Vai parecer que eu tô judiando da menina. Então eu não vou fazer essa pergunta, mas é uma pergunta que eu acho que pra qual eu acho que eu tenho uma resposta. Né? Porque quando todo relacionamento ele passa por uma fase de paixão, né? Essa paixão nem todo, porque muitas pessoas se unem por interesses quaisquer e não é da nossa conta, da conta de cada um. Mas geralmente relacionamentos que começam por paixão, eles têm 1 ano e meio de lua de mel. Essa paixão, ela dura em média 1 ano e meio. Meu Deus, eu quero viver com você pra sempre. Tudo até o seu punzinho é cheiroso, eu quero ficar com você pra sempre. E em algum momento essa paixão, ela passa. E aí você vai ver se você tem compatibilidade suficiente pra vocês continuarem juntos. Só que aí, depois de 1 ano e meio, essa criança começa a gritar. As crianças começam a gritar, você não merece, você não é bom, você não... Tudo que a mãe do Warren Buffett ficava falando pra ele, tudo que o Amir Klink ficava falando pra Tamara, tudo que eu fiquei escutando a vida inteira, e você fala, cara, você só tá atrapalhando a vida da pessoa, você tá fazendo a pessoa perder tempo da vida dela, e aí você vai começando a diminuir, você vai fugindo, e você quer libertar a outra pessoa de você. Então, quando você olha pra crianças destruídas como a gente, assim, dificilmente o relacionamento dura tanto quanto o do Warren Buffett. O dele durou porque eram outros tempos em que o divórcio não era comum e porque ele encontrou uma mãe, ele não tinha uma esposa. E porque a esposa dele estava feliz em ser mãe dele. Somente por isso aquela família dava certo. E tem crianças destruídas que não querem mãe porque são rebeldes, né? Falam assim, não quero ser cuidado, eu quero ter minhas pernas para andar. Talvez Tamara seja uma dessas crianças. Não sei, para julgamento completo. E, e aí, depois desse livro aqui, o que eu falei para vocês, eu poderia fazer um vídeo sobre esse livro. Eu podia fazer um vídeo sobre análise dos fundos que eu estudei. Eu quero contar minha semana para você entender como é difícil ser eu. Como é difícil ser eu. E aí eu caí num outro livro aqui,
Esse daqui eu peguei por causa da Francine, um livro que eu dropei há muito tempo e que eu quero retomar. Isso daqui eu peguei por causa da Tamara. Eu tenho uma aluna chamada Tamara, que não é a Clink, e ela pegou esse livro aqui, tá escutando, e eu vou escutar pra gente poder conversar sobre ele. E esse livro me quebrou as pernas, porque esse livro, ele é apresentado como um livro de mistério e suspense, só que ele não é sobre mistério, e ele não é sobre suspense. E não tem como eu falar desse livro sem dar spoilers. Então, pare aqui e volte depois, caso você queira lê-lo. Mas sabe o que é irônico? O irônico é, você pode pausar aqui e escutar o vídeo pra não ter spoiler. E talvez você escute ele inteiro e ache uma bosta. Talvez você escute esse livro inteiro e ache uma bosta. Tanto que o cara falou assim, ó, não entendi. O livro se desenvolveu muito bem, porém não entendi o final. Nem o GPT conseguiu contextualizar, porra. Aí você tá querendo do GPT mais do que ele pode fazer por você. Porque esse livro é novo. Como que o GPT vai ter base pra falar de teoria sobre esse livro se ninguém escreveu teoria sobre esse livro porque ele acabou de ser lançado? Mas a trama faz você devorar o livro. Sim, faz você devorar o livro, só que você fica puto porque você fica perdido. Então, sem o spoiler, talvez você ache, talvez você escute esse livro e ache a trama legal e fique puto no final porque nada se esclarece. E com o spoiler, talvez ele perca a graça. E aqui vai o spoiler, então aqui você deve parar. Esse livro aqui, ele não é de mistério e de suspense, porque você pode criar várias teorias enquanto você escuta essa história, que existe um portal para outra dimensão, que tá todo mundo morto, que tem alguém controlando, alguma entidade, alguma força, alguma coisa controlando a mente das pessoas, alguém distorcendo a realidade com isso. Você pode pegar todas essas brisas aí. Mas o que acontece é que isso daqui é uma brilhante narrativa psicótica. Para Fausto, isso não está garantido, embora existam provas. Não é que existem provas, embora existam pistas fortíssimas para isso, em nenhum momento o livro vai te dizer para você isso daqui é uma narrativa psicótica. Isso daqui é escrito por alguém em psicose, é escrito por alguém que tem esquizofrenia ou alguma coisa parecida. Em momento nenhum o livro vai te provar isso. Esse livro vai dizer para você, olha, ela tá tomando uma bala ali que não é bala, aquilo ali deve ser um remédio. Quetiapina, será que é? Não sei. Mas quem sou eu para julgar? Eu também tomo. Quer dizer, o livro ele tem falas desse tipo. E essa psicose ela vem acompanhada de um Gollum. E ela tá imersa toda num transtorno de dissociação de identidade. Então, cara, esse livro aqui, ele me colocou do lado. Ele me colocou em companhia de alguém que tá do lado da minha irmã. É alguém é alguém com a patologia da minha irmã contando uma história. E isso me bateu muito, porque eu falei, caralho, eu sou o Thomas. Não só eu sou o Thomas, como eu sofri muito mais do que ele. E não só eu sofri muito mais do que ele, como eu sou mais forte do que ele. Modéstia à parte. Né? Por quê? Porque eu consegui proteger a minha família da minha irmã. Mas é um livro que no momento em que eu tava tentando fugir da minha própria existência, e escutar alguma coisa para me tirar da minha própria existência, porque tô eu aqui no limbo. Esse livro ele vem e me coloca um espelho na cara assim e fala: você é esse cara aqui, ó, você é o Thomas. E isso mexeu muito comigo e eu falei, cara, eu preciso digerir esse negócio e eu vou conseguir digerir e eu vou sair maior daqui. Você nunca sai de um livro pior que você entrou, né? Então eu falei, eu tenho uma fossa emocional para viver aí, e eu vou viver, eu não vou olhar para isso diretamente, mas eu vou deixar isso aqui me incomodando, e em algum momento eu vou digerir esse negócio. E aí eu tapei esse livro, quer dizer, eu já estava escutando livros para tapar coisas que eu não quero olhar. Vem esse livro escancar aquilo que eu não quero olhar, e aí eu vou consumir mais coisas para não ter que olhar para isso que eu não quero olhar. O Warren Buffett fazia isso. Né? Quanto pior a vida dele estava, melhor eram as análises de fundamentos e de ações que ele fazia. E aí eu comecei a me esconder em conteúdos pesadíssimos, assim.
E a biografia do cara que, convenhamos, não é curta, né? A biografia desse cara aqui, convenhamos, não é curta. E eu fico pensando, fim de semana eu tive 23 horas mais 33 horas no fim de semana de consumo disso. Freneticamente escutando em velocidade aumentada. É, e, e ainda por cima, esse foi o meu primeiro fim de semana. Não. Desde novembro, esse foi o segundo fim de semana em que eu fiquei sem a Lana. E foi o primeiro em que eu fiquei sem a Lana no momento de baixa, assim. Né? E por um lado, eu falei, cara, que legal, porque eu tô conseguindo fazer muita coisa e eu sei que ela tá bem, e eu tô conseguindo fazer muita coisa, então eu tô acertando na vida. E por outro lado, eu falei, cara, eu não vivo mais sem essa criança, porque eu sinto uma saudade enorme e um vazio enorme sem a presença dela. E embora isso seja romântico de se falar, é uma coisa muito perigosa de se dizer e de se notar. Porque a Lana, não importa o quanto eu a ame, ela não pode ser o centro da minha existência e eu não posso virar um pedaço de lixo só porque ela não tá aqui, porque ela não pode vir nesse fim de semana. Então eu consegui fazer coisas maravilhosas. Por exemplo, eu fiquei jogando MOBA umas 7, 8 horas seguidas ontem. E é muito bom ter pessoas com quem eu posso jogar é, e, 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 e eu posso jogar sem máscaras e sem obrigações. Eu tô conseguindo construir um ambiente muito leve. E, e é muito bom porque se eu não estivesse jogando MOBA durante todas essas horas, eu com certeza estaria consumindo muito mais conteúdo que me deixaria muito mais em overdrive do que eu tô. E aí, é, quando eu paro pra olhar pro meu fim de semana, falo, cara, não é todo mundo que consegue consumir 33 horas de livro e sei lá, mais umas 30 horas de vídeos sobre investimentos e não é alguém que consegue, não é qualquer coisa se atualizar tão rápido e se abastecer tão rápido de conteúdo tão intenso. E então, em algum momento, eu deveria conseguir sair daqui, né? Em algum momento eu deveria conseguir sair daqui. Então, a gente tá aqui fazendo esse vídeo porque eu tomei um combo muito desgraçado, né? Querendo fugir de mim como Warren Buffett faz com seus balanços, querendo fugir de mim como a Tamara Klink faz no meio do oceano gelado, eu fugi e dei de cara com dois espelhos. Porque esse livro aqui e esse livro aqui fazem eu ser obrigado a olhar muito pra mim mesmo. E aí eu tô aqui no limbo e falando, porra, mas que merda, eu nunca vou sair daqui. Então, suponha que essa minha baixa autoestima faça com que eu me exponha tanto ao chinês que daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, eu esteja conversando fluentemente, sem nenhuma dificuldade, escutando, sem precisar dos Hanzu, sem precisar de, de legendas em chinês, para entender os caracteres e as ideias. Suponha que eu chegue nesse ponto. Eu não vou parar por aí. O estudo de chinês, na verdade, não deixa de ser uma fuga para me estabilizar. E aí, muito provavelmente, eu vou começar a estudar persa e vou falar, puta, nada do que isso aí vale nada. Porque assim, eu fico falando, eu tô estudando chinês porque eu quero acesso à DLC. E a DLC é maior do que o jogo. A DLC da China, eu tenho um jogo que é em português. A DLC é 7 vezes maior do que o jogo. É 6 vezes maior do que o jogo. Eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas pra escutar e entender. Mas pera, a DLC do inglês, ela também é muito grande. E por que eu não consigo enxergar valor nisso? Né? 100% terapia, eu tô falando aqui coisas que se diz para um psicólogo. O fato de eu não conseguir ver valor nenhum em saber inglês e japonês me dá garantia de que quando eu aprender chinês, a minha autoestima vai continuar exatamente onde ela tá. E eu vou continuar me sentindo vazio. E eu vou continuar precisando fugir de mim mesmo.
E não é demérito, não é vergonha falar assim, eu tenho aqui dentro de mim uma criança de 7 anos que precisa viver fugindo de si. Porque Warren Buffett, Tamara e mais um monte de gente é exatamente a mesma coisa. Só que não consegue verbalizar porque não tem autoconhecimento e o conhecimento necessário para chegar nesse ponto e se entender. E tem gente que passa a vida inteira tentando, né? Você pega viciados em sexo, o que é isso? Senão uma busca desesperada, desenfreada por aceitação. Pega um monte de mulher que vive uma vida promíscua e se odeia por levar uma vida promíscua, mas ela entende que ela tem valor quando ela dá prazer, então ela precisa continuar fazendo isso. E aí ela consegue, e aí aquela Anneke Luca, ela vai falar que quando ela era estuprada, ela via demônios e que por um demônios atormentados que a violentava. E aí depois quando eles gozavam, quando eles chegavam ao orgasmo, ela percebia que por um instante, por alguns segundos, todo o peso do mundo era tirado deles. Porque eles deixavam de ser quem eles eram, eles conseguiam fugir de si, e eles conseguiam jogar nela tudo aquilo que eles odiavam neles mesmos. Porque eles passavam para ela tudo que eles tinham sofrido na vida. Porque a aristocracia. Aristocracia é uma palavra meio merda, mas aquela elite ali, ela tinha educação severíssima, que colocava as pessoas como diferentes de todas as outras, e davam uma educação elitista com uma demanda de superioridade muito grande, com uma pressão exorbitante. Então todos aqueles abusadores foram abusados e quando eles gozavam ali, eles conseguiam sair de si e jogar nela todo esse lixo que eles tinham dentro de suas almas. Mas imediatamente depois eles voltavam e precisavam repetir o ciclo. Imagina você vir pro mundo e o seu RNG fazer você cair na pele de Anneke Luca. Que vida merda. E ainda assim ela consegue superar tudo isso. E por que ela consegue superar tudo isso? Porque ela diz que ela teve amor, muito amor, na primeira infância dela. E não foi nem da mãe, foi de uma babá. E esse amor consolidou ela tanto que ela teve resiliência, resistência para superar tudo isso. É, é, é... Então, você olha para essas vidas atormentadas e, e você fala, cara, não tem saída disso. Não, não tem saída disso. Salvo por uma religião, salvo por um positivismo tóxico, salvo por uma autoilusão. E essa autoilusão, ela não dura um ano e meio. Pega essas pessoas natilus esotéricas que vivem, que estão aqui, ó. Essas pessoas estão aqui e elas vivem tentando encontrar alguma coisa que as tire desse lugar. Essa pessoa vem e começa a te falar de veganismo, aí começa a falar de budismo, aí começa a falar de, inventa um monte de coisa, né? Aí de repente encontrou um novo líder espiritual, não sei da onde. Aí depois descobriu o Osho, aí descobriu não sei o que e tá vazio. Você olha pra pessoa, tá vazio. Você fica 100 anos sem ver a pessoa. A única certeza que você tem é que você vai encontrar essa pessoa e ela vai estar vazia, mas ela vai tentar te convencer que ela tá bem. E ela vai falar: nossa, tem um líder espiritual, tem um povo de uma tribo que fala assim, eles são muito completos, eles são muito leves. Olha como eu tô herdando essa leveza. Se a pessoa tá falando que é leve, é porque ela não é. Se a pessoa tá falando que é estabilizada e que é resolvida na vida, é porque ela não é. Porque me fala o nome de uma pessoa estável que fica falando eu sou estável. Você sai na rua falando eu sou ser humano, eu tenho 2 olhos, eu enxergo, eu respiro. E quem que sai na rua falando assim eu tô bem? E quem tá mal pra caralho. Né? Por isso que Instagram faz superdotado sofrer, porque o superdotado ele entra no Instagram, ele olha para aquilo e fala, coitado dessa pessoa. E ele sofre por empatia. É inevitável isso. E é desesperançoso. A única vantagem disso é que essa vida me coloca numa posição de conforto em que tudo que eu aprendo tem demanda para que eu venda. E, e a exposição desse conhecimento e dessa fragilidade me permite conexões. Ou seja, objetivamente eu consigo olhar para minha vida e falar, nossa, tem um monte de conexões. E o quanto é similar a voz dessa criança de 7 anos que não fala, e eu queria saber se tem especialistas falando sobre isso, o quanto é semelhante essa voz dessa criança que não fala, de 7 anos aqui dentro de você, com esse macaquinho
que a Iva escuta. Né? O quanto deve ser difícil pro Smeagol ter um Gollum na cabeça dele. É complicado. Há que se traçar paralelos entre a voz interna de esquizofrênico e, e a voz que fica lá na cabeça da Tamara falando: você atravessou o mundo num barquinho uma vez, mas seu pai já fez isso, então você tem que ir lá e fazer de novo. Você tem que ir duas vezes. Porque só se você for duas vezes você vai esperar o teu pai. É difícil viver com Gollum. É difícil para uma festa com superdotação entender que por trás de todos aqueles sorrisos tem almas desesperadas gritando por atenção. É, é horrível entrar no Instagram e ao invés de sentir inveja de todo mundo, sentir pena de todo mundo. E é horrível saber que eu vivo nadando e que meu cérebro vive em overdrive e que eu nunca vou chegar num ponto em que eu vou dizer, nossa, agora tá bom, porque nunca tá bom. O único consolo que eu tenho é que existem muito mais idiomas do que eu sou capaz de aprender ao longo de toda a minha vida. Existem muito mais livros para consumir do que eu sou capaz de ler. E tem mais uma coisa boa. Eu gosto de ler e de aprender. Então isso me satisfaz. Não me preenche, mas me satisfaz. Tem gente que bebe para esquecer o que é e que não gosta de beber. Que para fugir de si bebe. E não gosta do álcool, sabe que o álcool tá fazendo mal para a vida dele e ele não consegue deixar de beber porque ele não consegue olhar no espelho sóbrio. Ou seja, se, se, eu, se eu vivesse. é, Se eu tivesse nesse navio aqui, sem novidades, sem poder estudar, sem poder absorver conhecimento o tempo inteiro, sem combustível para colocar meu cérebro em overdrive, com certeza eu já teria morrido de cirrose ou de suicídio. É, e bom que a gente vive num tempo em que o acesso ao conhecimento e as possibilidades e as pessoas, ele é tão fácil, né? Isso é uma tremenda uma vantagem. Ahn, Obrigado por me escutarem. Vocês me pouparam de uma sessão cara aí que eu poderia ter pago. Mas não deixem de fazer terapia, porque pode ser muito bom, pode ser muito bom. E até a próxima. Abraço pra vocês, boa semana.